Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, faça parte da nossa família Noar Podcast. Já estamos chegando a quase 12 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Também temos nosso Instagram, que você pode acompanhar pedacinhos do Noar Podcast por lá. E lá nós somos 14 mil seguidores. Você pode acompanhar a gente também no Instagram. Hoje é um dia muito especial que nós estamos no episódio 300. Há 300 episódios atrás iniciávamos o nosso projeto, o nosso sonho, que foi tomando corpo, foi crescendo e hoje é um dos principais podcasts, um dos principais veículos de comunicação aqui da nossa região serrana do estado do Rio de Janeiro. E hoje, de uma forma especial, estamos fazendo o nosso primeiro episódio de forma remota, o nosso episódio à distância. Hoje nós não teremos a convidada sentada aqui à mesa com a gente, porque ela está lá no Rio Grande do Sul e é a primeira vez que nós estamos fazendo um podcast à distância e é com muita alegria que eu recebo a presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, a doutora, senhora Tânia, né? Tânia Maria 11. Eu não consigo pronunciar o outro sobrenome. Eu deixei para falar ao vivo aqui. Eu quero saber qual é a pronúncia correta. Oi, é Tânia Maria 11 Pietrobelli. Pietrobelli, que sobrenome bonito, hein, doutora Tânia? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e divulgar informação, né? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Tânia, olha, eu que agradeço de verdade ter reservado aí um espaço na sua agenda, e que eu sei que é bastante atarefada, e reservar um espaço para estar com a gente aqui no nosso podcast, para a gente trocar uma ideia bem legal, conhecer um pouco da sua trajetória também, conhecer o seu trabalho dentro da federação, e é uma alegria muito grande estar com você nesse nosso primeiro episódio, que é à distância, né? Primeira vez que a gente está conversando com alguém. E qual é a sua cidade aí no Rio Grande do Sul? É Caxias do Sul. Caxias do Sul, que legal. É a terra do vinho, não é? Oi? É a terra do vinho, não é? É a terra do vinho, tem muita indústria, muito vinho. Inclusive, falando em vinho, a minha família tem a Casa Perini, que dedica uma parte de um vinho que foi lançado chamado Solidário. Casa Perini Solidário, para apoiar tanto a Federação Brasileira de Hemofilia como o IMAMA. Então, se quiserem provar esse vinho da Casa Perini, é extremamente importante porque ele colabora com essas duas instituições. Tem muito vinho, sim, aqui. Olha que legal, hein? E que bacana essa iniciativa, né, de criar um vinho aí para poder colaborar com essas instituições tão interessantes e tão importantes também para a vida dos pacientes, para a vida dos familiares, né, trazendo dignidade também para essas pessoas. O nosso bate-papo está muito legal, não é verdade? E eu quero aproveitar o momento do nosso podcast para agradecer os nossos parceiros. O SAF Assistencial tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagem. Você que já é associado ao SAF, basta você escanear o QR Code que vai estar passando durante o episódio, você vai direto para a plataforma Sou e lá dentro você vai se inscrever, colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, bem fácil, bem simples e pronto, participe da super plataforma. Lá tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificado, sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma, tem sorteio de iPhone, sorteio de notebook, fique atento que quando tem um sorteio é avisado lá na plataforma. E se você não é um associado SAF ainda, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos SAF Assistencial. Também nosso grande parceiro aqui no nosso Noar Podcast é a Free Online. Estamos conectados via Free Online. Você que é nosso ouvinte, nosso espectador do Noar Podcast,
Quer uma internet de qualidade aí na sua casa? Acesse o site da Free Online e confira os planos ideais para você. Planos adequados aí para sua realidade. Você que precisa de internet para jogar, assistir filmes, séries, assistir o No Ar Podcast sem travar, trabalhar em casa e não ter uma internet que vai deixar você na mão. A Free Online tem os melhores planos para você. Free Online é top, Free Online é você feliz. Acesse o Instagram e confira as novidades, @freeonline. E em Nova Friburgo nós temos um grande parceiro também, que é a Soneca Colchões, localizada em 2 bairros lá em Friburgo, em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para sua realidade. Você que está assistindo no Ar Podcast ainda não conhece a Soneca, acesse o Instagram @sonecanf, confira todas as novidades. Além de colchões, você encontra lá uma grande variedade de camas, cama box, travesseiros, cabeceiras, uma grande variedade para você deixar a sua casa também muito bonita. E claro, cuidando sempre do seu sonho, do seu conforto. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito obrigado pela confiança depositada aqui no nosso trabalho e bora voltar para o nosso papo. E eu queria começar o nosso bate-papo, Tânia, conhecendo um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a Tânia, né? E o que a Tânia representa hoje também para a FBH? Como surgiu esse laço com a FBH? Então, eu fui professora de surdos, me aposentei, e quando eu ainda era professora, claro, que eu era jovem, eu tenho agora, né? Eu tenho um filho com hemofilia. Ele está com 45 anos. Para mim, foi por mutação genética, já que na hemofilia, a hemofilia é hereditária, mas 1/3 dos casos é por mutação genética. O meu filho foi por mutação genética, eu não conhecia o que era hemofilia, e imaginem 45 anos atrás. Eu fui em busca de informação, a gente mal e mal tinha o telefone fixo, mas fui em busca, recebi apoio, eu descobri que nós tínhamos uma Federação Brasileira de Hemofilia, né, que foi criada em 1976, o meu filho nasceu em 1979, e por isso ela tinha sede em São Paulo. Eu fui até São Paulo para conhecer mais, para ter informações, porque eu queria dar a vida plena e conhecer como cuidar da hemofilia. Eu sempre me preocupei, além da hemofilia, eu me preocupava muito em não passar uma imagem negativa. Eu queria que meu filho tivesse vida plena. Por isso que eu me engajei, a gente formou uma associação aqui no Rio Grande do Sul, nossa família, e depois com o tempo, fui aprendendo muito, sempre estudei muito, por isso que eu falo para as mães, para os pacientes, que busquem informação, que estudem, para poder discutir com os médicos qual é o melhor tratamento para o seu filho. Então, assim, estudei muito mesmo e formamos essa associação no Rio Grande do Sul em 1992 e em 2009 eu assumi a presidência da Federação Brasileira de Hemofilia. E dedicação integral, porque eu já me aposentei, né? Naquela época já estava aposentada, e hoje eu dedico a minha vida a isso. Por quê? Porque eu tive o privilégio de ter conhecimento, de buscar informação, de conhecer o que era hemofilia. Só assim eu pude ter esperança e poder batalhar pela qualidade de vida do meu filho. A nossa família, como não existia tratamento no Brasil, só existia crio precipitado na época, que nos anos 80, muitas pessoas que usavam produtos do sangue se contaminaram. Graças a Deus, nós tivemos, então, acesso à informação,
e soubemos que nos países desenvolvidos existia um tratamento preventivo que as pessoas não desenvolviam sequelas. E, além disso, ele tinha uma inativação viral, que não transmitia nem hepatite C e nem HIV. Passamos a comprar essa medicação, por isso o nosso filho não tem sequelas. Hoje não, faz tempo já, desde 2004, que é médico e casou com uma médica. Eu tenho um lindo neto que não tem hemofilia por ser menino. Então, foi por isso que eu entrei nessa causa. Olha que história bonita, hein? Que história bonita. E uma coisa que a senhora falou que me chamou muita atenção é a questão do estudo, né? De se interessar pelo assunto e não apenas falar assim, é assim mesmo. É porque o que acontece? Muitas mães de hemofílico, quando recebiam o diagnóstico de hemofilia, era quase uma sentença. Olha, o teu filho não pode brincar, o teu filho não pode isso, não pode aquilo outro, tem que ter aquele cuidado redobrado, na escola ele não vai poder estar com as outras crianças, e as mães normalmente ficavam com medo, aceitavam esse diagnóstico e ficava nisso. A criança, ela crescia muitas vezes separada das outras crianças, das outras pessoas, e com você não, com a senhora não. A senhora foi buscar recursos e conhecimento para poder dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho, e isso eu achei muito bonito, porque falando aí de anos atrás, hoje já existe uma certa informação, a FBH contribui muito com isso. A gente sabe que existe um pouco de preconceito, mas naquela época eu acredito que o preconceito era ainda maior, né? Isso, Tiago, na verdade, quando eu soube, e qualquer mãe, quando descobre a hemofilia, tu perde o chão, tu acha que teu filho vai morrer, que assim, tu tem que estar ali grudada para aproveitar o pouco tempo que ele está contigo. Essa é a primeira sensação quando tu descobre o que é ter hemofilia. Segunda, depois tu passa assim a te vitimizar, né? Nossa, que problema, que situação. Só que se a gente não ajuda essas pessoas com educação, com informação, mostrando que é possível viver bem, naquela época era terrível, tudo que tu falaste é verdade, as pessoas não podiam brincar, não podiam correr, quando iam para a escola não podiam fazer educação física, todos esses limites existiam porque não existia tratamento, só existia o crio precipitado, que as pessoas até corriam risco, e além disso, não era tratamento preventivo, só tratava depois que sangrava. Isso foi, assim, um período muito ruim mesmo. Muitas pessoas desenvolveram sequelas irreversíveis, já que 80% dos sangramentos são nas articulações. E o sangue dentro da articulação, ele destrói a cartilagem e o osso e leva a deficiência física permanente e dores permanentes. Mas, assim, é real, isso antigamente nem tão antigamente, até 2011, 2012, sim, só existia tratamento para curar uma hemorragia, não prevenir hemorragias, era uma situação assim, as crianças e os adultos também tinham uma vida muito limitada e também com muito preconceito. Imagina uma criança querendo brincar, né, que é onde ela se desenvolve bio, psico e socialmente, não poder brincar. Hoje, realmente, mudou muito, e por isso, com tanta informação disponível, as mães, principalmente, devem buscar informação, educação, contatar a Federação Brasileira de Hemofilia, para que a gente possa transmitir informações fidedignas,
Nós temos as redes sociais, né, onde as pessoas podem pegar. Nós temos um grupo de mães de mais de 250 mães de todo o Brasil. E eu gosto muito de compartilhar a minha história, porque quando o meu filho nasceu, o meu sonho era ver um caso que tinha dado certo. Eu queria esperança, porque se a gente não der esperança, a pessoa pensa assim, bom, foi Deus que quis, eu vou me acomodar, vou esperar acontecer o que for acontecer. Não, a gente tem que devolver esperança, mostrar que é possível. Nos dias de hoje, então, a pessoa pode viver plenamente, porque nós temos tratamento preventivo. Perfeito e interessante. Eu já falei aqui algumas vezes no nosso podcast, mas hoje é o momento ideal para eu falar disso também, né? Eu sou hemofílico também, hemofílico A grave, e tenho 28 anos, né? Faço 29 em maio desse ano, e há 29 anos atrás, a minha mãe e meu pai também receberam esse diagnóstico de hemofilia, e eles nunca tinham ouvido falar do que era hemofilia. E aí a doutora Leoneide, que na época fez esse primeiro contato, conseguiu explicar de uma forma mais tranquila, mas tendo todas essas condições como a senhora relatou. A gente morava na zona rural aqui de Bom Jardim, que é distante do hemocentro mais próximo, era distante, e era numa zona rural onde que as pessoas não tinham informação, a tecnologia ainda não tinha chegado há 29 anos atrás, e o que a minha mãe e meu pai receberam de notícia era justamente essa: olha, o seu filho ele vai ter que ter um cuidado especial, ele não vai poder fazer muitas coisas, e essa era a perspectiva de vida que tinha naquela época. A minha mãe conta que eu cheguei ainda a tomar o crio. Quando nenenzinho, eu cheguei a tomar o crio ainda antes do fator plasmático. Claro, meu filho também fez crio no começo, até a gente descobrir que existia uma medicação melhor e que era feita profilaxia nos países desenvolvidos. Eu descobri que existia esse tratamento preventivo através de uma revista chamada Hemalog. E lá dizia que normalmente as pessoas faziam 3 vezes por semana, aplicavam o fator 8 e não desenvolviam sequelas e nem dores, viviam normalmente. Eu lembro super bem de uma imagem, né, nessa revista, onde tinha crianças indo pescar e levando junto o seu fator fora do país. E por isso que eu valorizo demais a informação, a educação. Nós lançamos, inclusive, era um sonho meu, né? Foi em 2010, a gente lançou uma revista, já que eu tinha aprendido através de uma revista. Eu pensei assim: se a gente salvar uma vida, já terá valido a pena. E a gente lançou daí a revista Fator Vida, com o único objetivo de educação. Agora, essa revista está online, mas assim, como a gente conseguiu educar, levar acesso à informação, a gente enviava para as pessoas cadastradas, mandava para a casa dessas pessoas, elas faziam uma biblioteca, porque não tinha lá receita de bolo, não tinha nada, só tinha educação sobre hemofilia. E muitas vidas, sim, foram salvas. E a gente continua se adaptando às novas tecnologias para levar informação, educação. Mas não adianta a gente querer levar educação se as pessoas não se interessam. Tua mãe sabe bem direitinho como, na época, a gente tinha que assim buscar muito, era uma coisa assim quase que impossível buscar informação. Hoje, a informação está aí. A federação tem site, tem grupo de WhatsApp, tem associações filiadas, uma em cada estado. Inclusive, no Rio de Janeiro, tem uma associação muito antiga, representada pelo Manuel Rodrigues,
que nós temos uma associação por estado filiada à Federação Brasileira. E a Federação Brasileira é a única representação oficial junto à Federação Mundial de Hemofilia. Nós seguimos o mesmo modelo da Federação Mundial, só pode ter uma representação, né, de país, somos nós, a federação, e nos estados, unicamente uma associação é filiada, porque a gente centraliza ali a informação e a associação ajuda a compartilhar conhecimento, a trazer demandas, todas as demandas que nos são mandadas, a gente resolve, inclusive, Tiago, tu és um grande colaborador ali do Rio de Janeiro. Tu trazes as demandas e tu nos ajudas muito a resolver as situações quando diminui a medicação, a distribuição da medicação, e a gente sempre faz com muito diálogo junto aos órgãos governamentais, junto ao Ministério da Saúde, Coordenação de Sangue, e junto ao Hemorrio, ao doutor Luiz Amorim, o diretor do Hemorrio. Ele tem sempre nos atendido muito bem e ouvido a gente, então. Então, muito obrigada, Tiago, por ajudares a resolver. Eu sei que aí deu uma boa melhorada, né, na dispensação do tratamento para profilaxia. Com certeza, e eu agradeço também essa proatividade que a senhora tem, que a FBH como um todo também tem. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a senhora foi através do site da FBH, que eu entrei no site para pegar um contato, e aí eu entrei em contato pelo número de WhatsApp que estava disponível no site, e aí a pessoa que me atendeu já me transferiu direto para a senhora. Eu pensei que ia ter algum formulário, alguma coisa do tipo, mas não. Já me passaram direto para a senhora para poder relatar o que estava acontecendo aqui na região, e logo de imediato já começou a ter os contatos para poder resolver o mais rápido possível. A gente sabe que a logística, muitas vezes, nós que somos pacientes não sabemos como acontece. A gente sabe quando avisa, olha, o fator chegou, pode vir buscar, ou não tem fator, mas o porquê não tem o fator, muitas vezes a gente não fica sabendo. E isso causa um desespero muito grande nos hemofílicos, na família, porque, como a gente está falando aqui, é como se a gente tivesse um retrocesso, tendo o fator hoje disponível de forma profiláctica, mas a gente tem a sensação de retroceder aos tempos de 20 anos atrás, quando a gente não tinha isso em casa, não tinha essa possibilidade. Enquanto a senhora ia falando, eu ia passando um filme na minha cabeça de quantas noites em claro que eu passei sentindo dor, esperando amanhecer para poder ir lá no hemocentro para tomar o fator somente lá no hemocentro, e aí a minha mãe, como não sabia aplicar em casa, nem a dose domiciliar ela não tinha como levar. Então, todos os dias tinha que fazer o trajeto de casa até o hospital, até que aquele sangramento parasse, né? Até aquela articulação desinchasse, que causou, de certa forma, sequelas, justamente por causa dessa quantidade de sangue dentro da articulação, como a senhora bem disse. Olha, isso é extremamente importante o que tu falaste, aí o teu relato de vida. É por isso que, assim, tu disseste, eu já atendi o telefone. É assim, eu penso que o cargo de presidente não é status, não é nada disso. É um cargo de muita responsabilidade, e eu gosto de atender. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu passei por tudo isso. Então, o objetivo da federação é educar, fazer com que as pessoas entendam, que as pessoas registrem os problemas. Bom, a Federação Brasileira de Hemofilia, então, ela já vai fazer 49 anos de existência, quase 50 anos, iniciou por um grupo de pais que tinham filhos com hemofilia, e aí eles decidiram formar um grupo para se fortalecer e para formar a federação e afiliar a Federação Mundial. Desde 1976, as presidentes, a dona Olga Chatan, que foi a fundadora, ela faleceu em 1900
em 2000 em 2021, ela viveu até esses dias, nós conseguimos fazer uma homenagem a ela, mas assim, todo mundo foi buscando melhorias. Teve uma época que estava para entrar um fator duvidoso, né? Então, a federação conseguiu impedir isso junto ao Ministério. Então, cada ano fomos avançando, muito unidos e tudo mais. Em 2000, chegou a dose domiciliar de urgência. Tinha uma dose, mas foi uma conquista gigante, porque com aquela dose, os pais, a família, podia atacar aquela hemorragia desde o começo, para no dia seguinte ir para o hemocentro. Depois, mais uns anos, passamos a ter direito a 3 doses em casa. Só que, como as compras, muitas compras do Ministério não eram bem sucedidas, e o quantitativo comprado também era mínimo, muitas vezes faltava medicação, faltava mesmo, não era diminuir a dose. Eu lembro que os adultos, quando iam para o hemocentro, eles diziam, e não tinha medicação, tinha pouca, eles diziam, não, deixa para as crianças, que com a quantidade que eu vou usar, dá para tratar 2 crianças. Tem uma solidariedade muito grande entre as pessoas com hemofilia e familiares. Bom, daí, quando eu assumi em 2009, ainda era assim, ainda faltava medicação, ainda não tinha, era só tratamento para demanda, só quando sangrava, tratava. Nós conseguimos um estudo junto do Tribunal de Contas da União, mostrando que o tratamento, embora o tratamento da hemofilia seja caro, o não tratar é muito mais pelas consequências que ele causa. Então, fui até o Ministério da Saúde e falei, por que não tem tratamento preventivo? Pela experiência que eu tive, né, com o meu filho. E o Ministério me falou, é porque o orçamento, quando a gente manda para o Senado nosso orçamento, eles cortam. E o que eu fiz? Fui para o Senado, falei com o presidente da comissão de orçamento, mostrei a vida que meu filho teve e tinha, né? Desde criança, podendo brincar, correr, pular, sem sequelas, se formando médico, e outras pessoas que não tiveram acesso à profilaxia, com muitas sequelas e dores. O senador falou, a partir de hoje, orçamento blindado, e se precisar de suplementação, vai ter. Em 2011, veio a profilaxia para todas as crianças. Em 2012, para todas as pessoas com hemofilia, independente se é rico, se é pobre, se mora longe, se mora perto. E nunca mais tivemos retrocesso no sentido de suspender a profilaxia. Então, são 13 anos já, né, de sustentabilidade do tratamento. As pessoas... e esse tratamento todinho pelo SUS. Porque daí todo mundo tem direito, pobre, rico, como eu falei. Então, é extremamente importante essa união, essa nossa união, para que a gente possa, as pessoas se tratem corretamente, né? Porque uma pessoa que não vai tratar, que abandona tratamento, ela não vai usar aquela medicação, o Ministério da Saúde vai entender que não precisa de tanto fator, e essa pessoa vai prejudicar até o tratamento de outras pessoas. Então, nós precisamos, sim, dessa conscientização, e também nós temos avançado em novas terapias, nós tínhamos o fator que é derivado de plasma, que ainda existe, é seguro hoje em dia, porque tem tratamento contra os vírus, né? Solvente detergente, aquecimento, eles tratam esse fator para destruir qualquer possibilidade de contaminação. Mas temos o fator recombinante, que pela tua idade é esse que tu fazes também, que é maravilhoso, evita qualquer problema, e conseguimos também uma nova terapia, que é subcutânea, porque o fator, até hoje, ele é
endovenoso, mas as pessoas se acostumam, depois até tu vai dizer o que tu acha, meu filho faz a medicação tranquilamente, mas nós temos que avançar com novas terapias, principalmente para as crianças. Então, nós conseguimos um tratamento subcutâneo e o melhor que tudo, ele dura de 15 dias a um mês. Então, porém, nós temos que ir avançando gradativamente, porque essas medicações que chegam novas, elas são caríssimas, caríssimas. Então, se a gente for querer dar o melhor para todo mundo, nós não vamos ter nada para ninguém. Então, claro, nós já aprovamos para quem tem inibidor, né, já pelo SUS, e agora nós vamos tentar e vamos conseguir para as crianças pelo menos até 6 anos, porque o acesso venoso dessas crianças é complicadíssimo. E nessas horas, nós precisamos do apoio de toda a nossa comunidade para fazer. Eles colocam em consulta pública a Conitec, que é o departamento que aprova ou não aprova a medicação, e nós, como pacientes, familiares, sociedade em geral, médicos, todo mundo, podem contribuir, e a Conitec leva muito a sério as nossas contribuições. Perfeito, perfeito. É interessante, né, como que esses avanços da tecnologia melhoraram a vida dos hemofílicos, né? A senhora estava falando sobre a revista Fator Vida. A primeira vez que eu ouvi falar sobre profilaxia foi na revista Fator Vida. Eu lembro que eu estava no hospital, né, no Hemocentro aqui de Friburgo, e tinha uma salinha onde que tinha as revistas. Enquanto a gente esperava, podia ler a revista lá no hospital, né? E aí eu peguei uma revista que a capa tinha as crianças brincando tal, e eu era criança, né? Era adolescente na época, e aí eu peguei a revista e eu estava vendo lá sobre a questão da profilaxia e comparando com o tratamento que era feito no Brasil com os países da Europa, por exemplo, onde que tinha qualidade de vida mais elevada para os hemofílicos, e como o Brasil tinha essa forma de lidar com os hemofílicos ainda, que não tinha profilaxia para todo mundo, e comparando com os níveis europeus. E aí eu lembro que eu lembro claramente do dia que eu entrei para profilaxia. Eu lembro do dia que eu fui lá no Hemorrio, a doutora Marília me atendeu, e aí eu falei para a doutora Marília assim: doutora Marília, o meu joelho ele tá sempre inchando. Só que quando eu tomo fator, por exemplo, para o braço, e aí eu tenho que tomar 3 vezes direto, o meu joelho não incha. Não tem como tá vendo? não tem como eu tomar o fator antes do joelho inchar. Tipo assim, eu tinha visto lá a profilaxia e cheguei para ela e falei: olha, não tem como eu tomar esse fator antes dele inchar, para prevenir que ele não inche. Aí ela virou para mim e falou assim: então, o governo está disponibilizando agora a possibilidade de a gente fazer esse tratamento. Vocês querem entrar nesse tratamento? Como que vocês veem? Eu lembro que tinha um termo de autorização que tinha que assinar, porque era uma medicação nova e poderia dar algum inibidor, porque o nosso corpo era acostumado com o fator plasmático. E eu falei assim: não, se tem essa possibilidade, a gente assina o que tiver que assinar. E eu lembro que dali eu já saí já com a prescrição de profilaxia para poder tomar 3 vezes na semana. Eu entrei na profilaxia secundária, no caso. O meu irmão entrou na profilaxia primária, porque ele não teve contato com o fator plasmático. Ele já começou com a profilaxia e tomar os fatores já recombinantes. E aí a gente fez acompanhamentos, né, com o exame de sangue para ver como que estava a resposta do corpo com a nova medicação. Graças a Deus não deu nada e estou aí até hoje em profilaxia. E como eu disse, a gente só lembra que é hemofílico quando tem a diminuição das doses de fator, da distribuição. Meu Deus, tu vês que eu fiquei muito feliz de saber que essa revista, então, como eu aprendi lá atrás, e tu, vê só por quê? Porque tu, com a informação, tu falaste discutiu o tratamento com a doutora Marília, que é uma querida, doutora Mônica, maravilhosas, as duas, doutora Marília e doutora Mônica, super, super, super amáveis, inteligentes e
e estudiosas, tu demorasse um pouco mais, se tu não tivesse a informação e fosse, poxa, por que eu não posso fazer? Né? E a doutora Marília logo te deu essa possibilidade. Então, é isso que a gente precisa. Nós temos que nos unir. Nós temos que eu sei que agora, ali em Nova Friburgo, tem uma dispensação para cada 15 dias, mas o ideal, o que nós temos que alcançar, por isso vocês são importantes, é para um mês. O Ministério da Saúde libera para um mês para os pacientes, porque tu não pode viver em função de ir para o hemocentro buscar medicação. Claro que tem que fazer as consultas, como a gente faz consulta com qualquer problema de saúde, tu tem que ir para o médico para saber como é que tá. Mas, como a hemofilia é um problema crônico, né? A pessoa vai aprendendo como lidar e não precisa estar todo mês no médico. Então, os adultos, cada 6 meses, vão à consulta para ver se está tudo em ordem, né? Fazer exames e tudo mais. Mas, assim, é extremamente importante que a pessoa tenha para um mês em casa, porque gera autonomia, independência, desafoga o sistema SUS, tudo isso. E Isso ainda está em também, né, Tânia? construção. E segurança também. E segurança. Meu Deus do céu, eu lembro, assim, como a gente comprava na época, assim, era muito caro, depois começou a vir pelo SUS, né? E tu ficava desesperado, as pessoas ficavam desesperadas, assim, meu Deus, e agora? Causa um problema psicológico muito grande, e tem casos relatados que as pessoas até sangram por problemas, assim, por essa angústia de falta fator e não tem fator. É um horror, é um horror. Hoje em dia não pode mais acontecer isso. Então, nós temos que ajudar nós, pacientes e familiares, tanto o Hemocentro, relatando as dificuldades, e tu faz muito bem isso, Tiago, parabéns, obrigada mesmo, e cada cidadão que tem hemofilia tem que ter a compreensão que ele também tem responsabilidades, tem que contribuir. Existe a federação, existe a associação, mas cada um tem sua responsabilidade de contribuir, de dizer aqui está acontecendo isso, aqui está acontecendo aquilo, ajudar na educação, é extremamente importante. A insegurança que dá, mas graças a Deus, nós temos a garantia, nós temos garantido no Ministério da Saúde que não vai faltar medicação. Então, assim, é questão de ajuste em cada hemocentro. Por isso que a gente precisa da colaboração de todos. Perfeito. A senhora citou aí diversas vezes o Ministério da Saúde. Hoje, como é a relação da FBH com o Ministério da Saúde? Como que o Ministério da Saúde hoje recebe também as demandas dos hemofílicos? É uma relação maravilhosa, sempre foi muito boa a relação com o Ministério da Saúde. Eu até vou explicar, a compra da medicação, ela é centralizada no Ministério da Saúde. Nós temos uma coordenação geral de sangue e hemoderivados que cuida da hemofilia. Nós temos um órgão especial para hemofilia. E da compra centralizada, o Ministério, a coordenação de sangue, faz os protocolos, faz as políticas públicas. Nós, inclusive, temos uma política nacional de atenção às coagulopatias hereditárias. Poucas doenças têm uma política nacional, uma política pública. Nós temos, e a coordenação de sangue nos ouve. Por quê? Porque a federação sempre apresentou demandas e ajudando a encontrar soluções. Porque, com certeza, todos querem o melhor para o paciente, para as pessoas que têm hemofilia, que têm von Willebrand, que têm outras coagulopatias hereditárias.
todo mundo quer o melhor, mas se a gente não nos unirmos, se a gente bater de frente, não vai resolver. Então, a nossa relação é muito boa e a compra, então, centralizada, o Ministério da Saúde distribui para o Hemocentro Coordenador, que é na capital, e tem os hemonúcleos, que ali em Nova Friburgo é um hemonúcleo, a responsabilidade o Ministério distribui uma vez por mês essa medicação, o quantitativo necessário, o Hemocentro Coordenador, que é o Hemorrio, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou nas capitais de todo o país, eles distribuem uma parte, conforme a quantidade de pacientes, para o interior. O interior tem que prestar contas da dispensação dessa medicação para cada paciente, encaminha para o coordenador, o Hemocentro Coordenador encaminha para a coordenação de sangue, para eles saberem quanto fator foi usado e como repor para o Estado. Por quê? É uma medicação caríssima, sim. Claro que nós temos direito, que ninguém quer nascer com hemofilia, ninguém quer ter um filho com hemofilia, mas, sim, é uma medicação cara que não pode deixar vencer, deixar perder essa medicação. Não. Nós temos países onde não existe tratamento, e o Brasil, tendo tratamento preventivo e para todos e pelo sistema de saúde, seria crime deixar vencer essa medicação. Mas, então, nós temos todo esse fluxo. Ministério da Saúde compra, envia para os hemocentros, coordenadores, hemocentro coordenador para o interior, presta contas da quantidade. Ainda nós temos que fazer ajustes na prestação de contas para o Ministério, de quanto fator cada estado precisa, mas o importante, o mais importante, por isso que a gente tem que trabalhar assim, conquistamos, tem que continuar batalhando, conquistar e manter e ampliar os tratamentos. Então, não tem sossego, a gente tem que continuar batalhando junto. Sim, o Ministério reconhece a federação como representante oficial, legítima e soberana, a Federação Mundial também, tanto é que nós fomos convidados para ir para Angola, já estamos fazendo esse trabalho, para capacitar a associação de lá, para conseguir tratamentos como existem no Brasil. Que maravilhoso, que maravilhoso. Que bom saber disso, de que o nosso tratamento no Brasil hoje está sendo referência também para outros países, né? E a gente, de uma certa forma, poder contribuir também com outras pessoas, né? A gente vê muita coisa na internet, né? A gente vê principalmente países da Ásia que não têm o tratamento da hemofilia e o quanto que é sofrido para as pessoas de lá conviver também com a hemofilia. E a gente vê que existe uma cooperação mundial, né? A Federação Mundial se preocupa também com essas realidades. É muito bacana de saber, porque hoje, né, aqui no Brasil, a gente tem um tratamento, claro, cada região tem a sua particularidade, mas no geral, o Ministério da Saúde entrega essa medicação para todo o Brasil. Então, por mais que a pessoa esteja lá no interior do Brasil, ela também vai conseguir acesso a essa medicação, que não é uma realidade de outros países, né? Isso, independente no Brasil, independente de onde a pessoa resida. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos.
Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a FreeOnline segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a FreeOnline acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe FreeOnline, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, FreeOnline. Você feliz. Isso, independente no Brasil, independente de onde a pessoa resida. Também, quem mora longe e que tem dificuldade de buscar medicação, o hemocentro coordenador, o regional, ele pode combinar com a Secretaria de Saúde de onde mora esse paciente, porque eles sempre têm carros que vão até o hemocentro ou da capital ou do interior, e eles podem levar essa medicação para a cidade onde essa pessoa mora. Pequenos ajustes, fazer a boa política junto dos governantes, junto, né, dos tratadores, algo que assim é possível de resolver. Sim, nós temos tem Venezuela, Bolívia, Cuba, eles vivem de doações de fatores de coagulação pela Federação Mundial de Hemofilia. África, a mesma situação. Eu estive na Angola, é algo assim muito triste mesmo. Visitei o hospital, eles têm lá uma geladeirinha que qualquer um de nós, as doses domiciliares mensais que as pessoas levam para casa, tem aquelas doses por doação para todo mundo. Então, assim, acontece como a gente era antigamente, nem tanto tempo atrás, né? Nem 15 anos atrás. Aquelas doses só para atacar uma hemorragia. Então, nós temos que nos unir, sim. Não, nunca, isso eu vejo em ti, Tiago, e nas associações estaduais filiadas à Federação Brasileira de Hemofilia, essa vontade de contribuir, de não pensar só em si, né? Tanto tu, Tiago, como eu, como muitos, né? Todas as associações e tal, poderiam pensar só em si, mas isso não nos realiza.
Eu nunca pensei assim, eu vou cuidar do meu filho e não. Eu até aproveitava tudo que eu aprendia com o meu filho para ensinar e para buscar melhorias, porque eu acho que Deus nos deu essa missão. Tem que ser missão, tem que amar o que se faz, sabe? Por isso que é um trabalho voluntário. É verdade. E hoje você, como um presidente da FBH, é como se cada hemofílico fosse também um filho seu, né? Exatamente, exatamente. Assim, sinceramente, não tem hora, pode ser de madrugada, as mãezinhas trazem, ou adultos também, trazem demandas. Ai, meu filho, aconteceu isso, o que eu faço? E a gente faz essa relação entre a Associação do Estado e também com o Hemocentro e com o Ministério da Saúde para ter soluções, porque tem que ter soluções rápidas. E o Ministério da Saúde e os hemocentros, eles são extremamente atenciosos. Graças a Deus, na Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, tem pessoas que, embora sejam funcionárias, elas trabalham por missão. Nós temos a Coordenadora Geral de Sangue e Hemoderivados, que é a doutora Joyce Aragão, super envolvida, sensível, assim, humilde no bom sentido, né? Porque quem ocupa um cargo desses não pode ser estrela, nem representante de pacientes, e nem tratadores e coordenadores ou Ministério da Saúde. A vaidade prejudica muito. Então, essa humildade de acolher, de atender e de ouvir e entender cada situação é extremamente importante. Exatamente, exatamente. A gente está falando aqui sobre vários nomes aí que já foram dados aos fatores de coagulação. Eu queria entender, Tânia, em que nível que hoje nós estamos de avanço tecnológico sobre a questão de fator, porque a gente falou aqui do CRIO, né, que foi por um bom tempo o medicamento oficial ali, era o que tinha. Depois teve a questão dos plasmáticos, que era derivado do plasma humano. Aí os recombinantes vieram logo a seguir, que não tem, como foi passado para mim, não tem uma gota de sangue humano, é 100% sintético, né? E em que pé que hoje nós estamos de tecnologia para fator? Então, o crioprecipitado foi proibido pela Anvisa na RDC 23 da Anvisa em 2002. Proibidíssimo. Se alguém quiser fazer crioprecipitado em qualquer pessoa com hemofilia, não aceitem, porque é proibido pela Anvisa. Bom, depois dessa proibição e depois que a gente foi avançando nas tecnologias, nós temos a Hemobras no Brasil, que ainda ela está transferindo a tecnologia dos fatores plasmáticos, ainda não produz aqui no Brasil, né? Está transferindo a tecnologia. Enquanto isso, os hemocentros enviam para a Hemobras, que fica localizada em Goiânia, no Recife, em Pernambuco, né? Em Goiânia, a fábrica da Hemobras está sendo construída e equipada. Enquanto ela não produz, não elabora os fatores, tem o fracionamento do plasma. Os hemocentros do país que estão qualificados, eles mandam o plasma para a Hemobras, e tem esse contrato com a Hemobras para levar esse plasma para fora do país e devolvê-lo em medicação. Esses são os plasmáticos, né? Que é o fator 8, fator 9 plasmático, a imunoglobulina albumina para quem tem outros problemas de imunidade, baixa imunidade e tudo mais. Então, essa parte do plasma é assim: os hemocentros
capacitados, aprovados pela Anvisa, encaminham esse plasma para depois retornar em medicação. Na hemofilia B, ainda nós só temos o fator plasmático para as pessoas. Nós estamos batalhando a tempo, mas este ano parece que a indústria farmacêutica se conscientizou de sua responsabilidade de trazer o fator recombinante para as pessoas com hemofilia B. E o fator de longa duração do fator 9, ela é muito estendida. O fator 9 de longa duração pode durar 15 dias no organismo. Vale muito a pena. Nós temos aprovado também pela Conitec fatores de longa duração, fatores 8 de longa duração. Embora a vida estendida dele seja bem mais curta, eles foram aprovados. Porém, enquanto tem a transferência da tecnologia, todas essas adaptações, ainda não estão trazendo essa medicação. Tem o contrato em 2012, foi firmado um contrato com a Hemobras, com a indústria farmacêutica, transferindo a tecnologia do recombinante, do fator 8 recombinante, que se mantém até hoje. Então, todo recombinante que nós recebemos é através desse contrato de transferência de tecnologia junto à Hemobras. A Hemobras, ela se tornou uma empresa estratégica de defesa, embora ela esteja lá distante, né? Mas, como ela é uma empresa estratégica de defesa, não temos riscos de desabastecimento. Isso é extremamente importante, embora existam novas tecnologias que têm que vir, mas nós temos a garantia de nunca ficarmos desabastecidos. Quero que entendam que a gente defende, sim, as novas tecnologias, nós temos que avançar. Se a gente não defendesse, estaríamos ainda no CRIO, né? Mas, então, a transferência do fator 8 recombinante está em andamento, né? Está em construção a fábrica, o equipamento e tudo mais, mas enquanto tem a transferência, a Hemobras fornece para o Ministério da Saúde o fator necessário para todos nós, para todas as pessoas. E conquistamos a medicação, que ela é uma imitação do fator 8, né? Mas que não é fator 8, não repõe o fator. O fator recombinante repõe o fator que a pessoa não produz. Uhum. Esta outra medicação, não. Ela resolve o problema sem ser a infusão do fator 8 que falta no organismo. Nós conquistamos esse tratamento para todas as pessoas. Antes era para todas as pessoas que têm inibidor e não resolveu com a imunotolerância, e o ano passado nós conquistamos para todas as pessoas que têm inibidor, independente se fez ou não fez a imunotolerância. Isso é um ganho gigante, porque a imunotolerância, embora seja maravilhosa, elimina, em muitos casos, o inibidor. Para as crianças, principalmente, são infusões muito frequentes e que dá, assim, tu imagina, né, ficar picando a veia a toda hora. Então, graças a isso, graças à aprovação no Ministério, na Conitec, e está disponível pelo SUS, para todas as pessoas com inibidor, não é mais obrigatório ter feito a imunotolerância. A pessoa pode escolher quando tiver mais acesso venoso, etc. Mas isso é um ganho muito grande. E o bom dessa medicação é que ela é subcutânea. Então, para as crianças, quando tiver em consulta pública, Tiago,
nós vamos fazer, acho que outro encontro para estimular a nossa comunidade a contribuir, porque a Conitec, ela leva muito a sério a voz do paciente, muito a sério. Porque é quem entende da hemofilia, quem sente na pele, os familiares também. Né? Então, nossas contribuições são importantes. Quando surgir essa consulta pública, vou te falar, Tiago, e a gente vai pedir o mínimo para os pacientes e familiares que entrem nessa consulta pública e contribuam. Na verdade, assim, não pode ser copia e cola. Cada um vai ter que falar o porquê que é importante. Mesmo que seja para criança, nós, como pais, ou pacientes, temos que dizer, nossa, nós temos o tratamento preventivo e tudo, mas é realmente desgastante ficar fazendo infusão endovenosa. Tem uns que se adaptam, que levam super bem, né? Para quem fez CRIO no passado, né? A gente tem que se adaptar ao momento. Então, assim, o momento agora é de avançar. E nós vamos conseguir, sim. Nós vamos, embora tenha a Hemobras que não produz essa medicação, mas o governo entende perfeitamente, tanto é que aprovou essa medicação para um grupo de pessoas e agora vai aprovar para mais pessoas, dependendo da nossa contribuição. É muito importante. Tem outras medicações que vêm chegando, tipo essa, né? Subcutânea de longa duração. Tem muita coisa vindo. Temos a terapia gênica também. Esse né? é o assunto que eu ia puxar agora, né? Porque é um assunto que, entre os hemofílicos, já gera uma grande expectativa, né? Porque o que chega muitas vezes para o ouvido dos hemofílicos seria a cura da hemofilia, né? Então, chega a esse nível realmente, Tânia, de ser a cura da hemofilia ou não? Não. Até quando meu filho era criança, né? Em 2000, tinha a promessa para que teria a cura da hemofilia no ano 2000. Neste ano 2000, as pesquisas, os estudos deram muito problema, né? Como acontece, né? Quando a pessoa pesquisa um novo tratamento, pode acontecer de ter problemas. Foi suspenso. Depois disso, os cientistas não desistiram, os pesquisadores, voltou a ser feita a pesquisa. O Brasil foi um dos países que mais contribuiu com o estudo da terapia gênica, né? Mas ainda, segundo os cientistas que a gente escuta, ainda tem muito para saber sobre isso. Quanto vai durar no organismo, né? Essa terapia, que ela é feita para fazer com que o organismo não é cura, por quê? Porque a pessoa com hemofilia, embora ela faça a terapia gênica, ela vai continuar transmitindo a hemofilia para suas filhas, já que quem transmite, né? O pai transmite para todas as suas filhas e elas serão portadoras, né? Ou, se elas tiverem uma coagulação baixa, elas vão sangrar também, né? Mas, assim, a terapia gênica, hoje em dia, ela ainda está em estudo, ainda não se sabe o tempo que o organismo vai continuar produzindo fator 8 para não sangrar. Cada pessoa tem uma reação diferente e tem efeitos colaterais que ainda estão sendo observados. Então, acredito que é promissor, mas eu acho que a gente tem que sempre ir buscando alternativas possíveis, mesmo porque uma terapia gênica é bastante cara. Está em torno, assim, 1 milhão e tanto. Não. 15 milhões, 17 milhões por pessoa.
Ainda é caro. Mas, com o tempo, a gente sabe que tudo vai melhorando, vamos conhecendo mais o que é uma terapia gênica, né? Graças a Deus, nós temos os laboratórios que pesquisam, né? Senão a gente não estaria onde nós estamos, né? Graças à hemofilia, graças a Deus, a hemofilia tem muita pesquisa de novos tratamentos, isso é extremamente importante para nós, mas acredito que ainda a terapia gênica, que já está aprovada em alguns países, mas só países muito ricos ainda estarão fornecendo para alguns pacientes, né? Os que mais têm indicação. Mas é promissor, nos dá esperança. Sim, sim. E é interessante como que a hemofilia é uma doença rara, então são poucos hemofílicos comparado ao todo da sociedade, mas o tratamento realmente é um preço elevado, né? É caro realmente, e são poucos hemofílicos em comparação com o restante da sociedade. Um estudo que eu vi era a cada 20 mil meninos nascidos vivos, um era hemofílico, né? Então, não sei se esse a cada 10 mil. É a cada 10 mil. Nós temos no Brasil 13 mil pessoas com hemofilia, entre A e B, né? Nós temos, com doença de von Willebrand, nós temos em torno de 8, 9 mil pessoas, e em total de coagulopatias hereditárias, 33 mil pessoas. Então, sim, isso que eu queria dizer, é graças a essa união, a essa batalha por tratamento, que nós conquistamos uma política pública e que nós conquistamos tratamentos avançados, sim, e o melhor, não existe desabastecimento no sentido, as compras estão sendo realizadas, nós temos essa segurança de ter tratamento, é claro que em alguns centros de tratamento, às vezes, diminui, isso a gente vem trabalhando junto ao Ministério da Saúde e os hemocentros, para que regularize a oferta para o paciente, já que tudo gira em torno do paciente. Sem o paciente, nada existe. O paciente e o familiar são as pessoas mais importantes na hemofilia, e é para eles que a gente tem que trabalhar e lutar. Sim, muito. Nós conquistamos orçamentos muito bons que permitem continuar dando tratamento preventivo para todos e também ir avançando com novas tecnologias. A gente espera que a indústria farmacêutica, que é a produtora dos tratamentos, também se sensibilize, né? E veja, né, o quanto importante é para nós e que os valores também sejam menores, que quanto menor o valor, mais possibilidade de comprar mais medicação, mais novas tecnologias. Inclusive, né, Tânia, pensando naquele contexto que a gente estava conversando agora há pouco dos países que têm menos condições do que nós, por exemplo, alguns países da Ásia, alguns países da África, até aqui da América Latina, que haja também uma sensibilidade dessa indústria farmacêutica de ajudar esses países a ter acesso à medicação, né? É claro, o que é produzido, que depende de plasma, de sangue, não pode ser comercializado. Agora, os fatores recombinantes, sim, é possível quando tiver em produção, quando a gente tiver... Eu acredito, e é o que a gente vem falando com o governo mesmo, para a gente ser solidário, né? Nós passamos por dificuldades, então ajudar esses países com mais dificuldade de acesso ao tratamento, já que somos todos irmãos, na verdade, né? É verdade. E eu acredito que sim, que o governo vai se sensibilizar, independente de governo. A nossa causa
é a hemofilia, né, o nosso partido é a hemofilia. E graças a Deus, todos, independente de governo, todos nos respeitam muito e entendem a nossa necessidade. Isso é maravilhoso. Eu, quando era adolescente, tive meus primeiros acessos com a internet. Um dos primeiros vídeos sobre hemofilia que eu vi foi um vídeo da Federação da Colômbia, em espanhol. Um vídeo em espanhol falando sobre hemofilia. Era um jovem... O roteiro do vídeo era o seguinte: era um jovem caminhando num pátio, parecia de ser uma escola, e ele falava assim: imagina ser forte por dentro e não poder mostrar. Né? E aí mostrava as pessoas fazendo um esporte de luta, né? E ele não podia, ele só olhava, né? Ele ia passando. Aí ele falou assim: imagina que um pequeno corte pode te levar a ter que ir ao hospital. Aí ele vai falando desses imaginas. E aí, no final, ele mostra ele chegando numa reunião onde tinha vários hemofílicos e tinha uma pessoa palestrando na frente. E aí, no final, diz que alguma mensagem dizendo que a hemofilia não podia parar ninguém, né? E aí parecia a mensagem da Federação da Colômbia, né? Federação Colombiana de Hemofílicos, algo do tipo assim, né? E foi o primeiro vídeo, assim, que eu vi da hemofilia. E aí, logo após, eu vi aquele que passou no comercial da Globo, que era uma torneira sim, né? Que foi da FBH, inclusive, esse vídeo, né? Sim, e ficava pingando, Isso, né? Isso. Inclusive, a Federação Brasileira de Hemofilia foi convidada também a fazer parte, eu faço parte da Coalizão das Américas. Então, nós temos um grupo que é da Federação Mundial, chamado de Coalizão das Américas, para ajudar a acelerar a informação, a busca de melhores tratamentos nos países da América. Então, realmente, o Brasil, pelas dimensões continentais do país, nós somos, sim, uma referência, né? Porque é mais fácil tu tratar um paizinho pequenininho, né? Tipo, Portugal é do tamanho do Espírito Santo. Sim. Imagina quantos Portugais tem no Brasil. Então, é claro, e a gente conseguir tratamento todo pelo poder público, pelo SUS, é algo assim, nem nos Estados Unidos tem tratamento assim. Não, porque tem planos de saúde, tem alguns planos, né? Não funciona assim. Aqui, tu tens a compra centralizada, o centro de tratamento multidisciplinar, que tu já sabe onde tem que ir, tu já tem lá, às vezes não tem o multidisciplinar completo, mas o principal, né? Por exemplo, médico, enfermeiro, o tratamento, a dispensação da medicação. Nós temos isso. Assim, é um exemplo para o mundo. Sim, nós recebemos em 2012, a federação recebeu um prêmio muito bonito da Federação Mundial, do país que mais avançou em curto período de tempo, que foi quando a gente conseguiu a profilaxia para todos e pelo SUS. Assim, não tem nada melhor do que saber que tu está fazendo o bem, né, para o teu irmão, sim, né? Não pode ter diferença assim, eu quero o melhor para mim e para o outro não. Não, nós temos que querer o melhor para todos, É isso que as pessoas têm que entender e que têm que ajudar. Que legal. É o bem comum, né? A gente trabalhar pelo bem comum. Isso daí é sensacional. E que bom que a gente tem políticos, assim como esse senador que a senhora
em 2009 foi lá conversar e eles entenderam, né, a necessidade e olharam realmente para a situação dos hemofílicos. Então, o que a gente espera, na verdade, dos políticos não é nada assim mirabolantes, é só escutar o que a população está dizendo e a necessidade da população. Exato, exato. Assim, tu tem que levar e mostrar para a pessoa poder se colocar no lugar, né? Não é ir lá, né, fazer escândalo. Não é ir para a Globo, como a gente fala, sabe? Não. Nós temos que resolver com quem realmente interessa, que são os nossos representantes do povo, que são os políticos, e realmente, se a gente souber levar informação, eles vão compreender, né? Nós já tivemos várias audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos do Senado, onde a gente levou as nossas conquistas e demandas, e a gente tem sido muito bem recebida, porque eles também têm que conhecer. Se nem todo o médico, né, conhece hemofilia, e que realmente não tem como todos os médicos conhecerem hemofilia. Isso é impossível, porque nós temos muitas doenças. E o médico faz uma faculdade, se forma, conhece o geral, mas depois ele vai se especializar. Por isso que eu falo para as mães. A gente ouve muitas vezes, e aquele médico do plantão não sabia o que era hemofilia. Não sabia. Mas quem tem que saber o que é hemofilia é tu mesmo, sabe? É o pai, a mãe, a pessoa com hemofilia, porque onde quer que tu vá, tu vai ter esse atendimento, porque tu vai saber colocar a tua necessidade. E, aliás, Tiago, nós temos uma carteirinha, que pena que eu não estou com ela aqui, mas a gente distribui. Você pega tá para aí? mim, por favor? Tá aqui. A gente distribuiu para todos os hemocentros, para entregar para as pessoas com hemofilia e familiares, que tem um QR Code onde leva a manuais do Ministério da Saúde, protocolos, que qualquer médico, olha ali que bacana. Não sei se tá, o QR Code está aqui atrás, ó, não sei se... Olha ali, ó. E aí, tu vai para um plantão, agora não tem mais a desculpa, o médico não sabia. Leva, o médico vai olhar, o médico que não é especialista em hemofilia não tem obrigação de saber todas as doenças que existem nesse mundo, não. Mas nós, sim, nós temos que ser especialistas e levar essa carteirinha aí, vai salvar muitas vidas. Mas a pessoa... E a gente fez no tamanho do RG, tá plastificadinha, bonitinha, para andar junto. Sim. Muito legal. Educação. Inclusive tem aqui, né, atrás, né, atenção, perigo de hemorragia, evitar injeção intramuscular, evitar procedimentos invasivos sem reposição do fator deficiente por risco de hemorragia. Isso daqui, em caso de acidente de carro, algo do tipo, é essencial, né, essencial, porque eu fico pensando, né, nos medos que a gente tem às vezes, por exemplo, isso, né, acontece um acidente de carro, como que as pessoas vão saber que eu sou hemofílico, né? Então, exatamente. Tem que estar, assim, bem organizado, não precisa ficar tatuando que tem hemofilias, cada um faz o que quer, né? Mas, assim, tu tá com documento. Quando tu te acidenta, a primeira coisa que eles vão fazer, o que é? Ver teu documento. Sim. Básico. Se tu tem a carteirinha aí, beleza, pronto. Sim. E é muito legal isso, a gente vê essa preocupação. E além dessa carteirinha, né, Otânia, a FBH também disponibiliza para os hemofílicos outros itens essenciais também para a vida de um hemofílico, né? Muito. A gente dispensa a bolsa térmica, que é maravilhosa, onde a pessoa vai até o hemocentro buscar medicação, leva para casa em condições de uso, né? O garrote para pegar veia, né? Aquele garrotinho que
que é bem gostoso, que não machuca a pele, livros que a gente editou ali, o livro para criança, para os pais levarem para as escolas, para a escola, para desmistificar a hemofilia. Porque antigamente era assim, a pessoa com hemofilia, se cortar, vai sangrar até a morte. Era assim. Não tem veia, hemofílico não tem veia. Isso não tem veia. Cada absurdo, sabe? Eu tenho uma história interessante para te contar, Tânia. A gente tá caminhando para o final do nosso podcast já, mas... Não, estou aqui à vontade. Essa questão da escola, eu estava no ensino médio, e aí o nosso livro, eu estudei em colégio público, né? E aí o nosso livro veio com uma informação equivocada sobre hemofilia. Tava lá que o tratamento da hemofilia era feito através de transfusão de sangue. Tava lá, transfusão de sangue era o tratamento para a hemofilia no livro de biologia. E aí, naquele ano, quando você é hemofílico e você entende da sua doença, às vezes, da sua condição, né? Não fala doença, não, que é muito forte. Condição, eu também não gosto, não é doença, porque não é progressivo, é a falta de um detalhezinho que tu repõe, tá? Exatamente, é a minha condição. Quando você entende, né? Você não precisa ficar falando para todo mundo, todo professor que entra na sala, ó, eu sou hemofílico, hein? Ó, eu sou hemofílico. Isso é quando é criancinha que precisa ter esse cuidado. Depois que eu fiquei adolescente, eu não ficava falando para todo mundo que eu era hemofílico. E aí o meu professor de biologia daquele ano, ele não sabia que eu era hemofílico, ele não sabia. Só que os meus colegas na sala sabiam. E aí na hora que ele falou que o tratamento da hemofilia era de transfusão de sangue, cara, foi assim, os meus amigos, todo mundo virou o rosto para mim, todo mundo para ver qual era a minha reação, o que eu ia falar, né? E aí eu me senti na obrigação de não corrigir o professor, mas trazer a informação de sendo um hemofílico. E aí eu levantei a minha mão e falei assim, professor, eu posso falar sobre esse assunto rapidinho? Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, eu sou hemofílico, então eu acho que eu poderia contribuir de alguma forma. E eu, por exemplo, nunca fiz transfusão de sangue, nunca foi meu tratamento transfusão de sangue. Olha que eu nasci em 96, então nunca recebi uma gota de sangue por ser hemofílico. E aí ele falou assim, não, então, por favor, fala aqui qual é a sua experiência, tal, como que é o tratamento, porque da mesma forma que o médico tem diversas especialidades, o professor de biologia também tem tanta matéria para estudar que acaba que a hemofilia, por ser algo tão raro, falta um pouco mais de informação nesse sentido. Então, eu não culpo ele por, não estudou o suficiente. Não, estava escrito no livro que veio do governo. Então, estava no livro, sim. E uma mãe me contou que o filho foi para a escola, sim, né, ele tinha mais idade do que tu, quando era criancinha, foi, e que a professora falou, a hemofilia é a pessoa que quando se corta, sangra até a morte. A criança chegou em casa, mãe, é verdade isso? Que eu vou sangrar até a morte se eu me cortar? Olha o absurdo. Então, sim, por isso, tem sim que levar informação. Esse livro das escolas é maravilhoso, inclusive, para as mães terem em casa. E desmistificar. Porque tu imagina um professor que recebe uma criança com hemofilia. Tem alguns relatos, a escola não aceitou. Mas é por medo. É por medo. Sabe? Não dá para julgar. Tem que levar e mostrar como hoje é possível. Se precisar convidar alguém do Hemocentro para explicar, para dar segurança para a escola, para o professor, sabe? Porque hoje a criança tem que fazer tudo, né? Porque antigamente, como não tinha tratamento, não podia. E se exercitar desenvolve músculo, desenvolve a sociabilidade, desenvolve tudo. E a criança, até os 7 anos, é onde ela mais se desenvolve, gente. Então, tem que sim. E procurar nós, pais, a não transmitir medos. Porque a criança, ela observa, o nosso olhar vai dizer tudo, não precisa nem falar. Se eu faço um olhar de medo, de pavor, ela vai captar. E aí ela vai se achar diferente, ela vai achar que tem um problemão. Não, tem que mostrar, ó, tu tem que repor, tu não produz esse fator, então tu tem que repor.
e dizer, para poder brincar, para poder aproveitar. E a criança também nunca ter medo de contar para a mãe o que aconteceu, né? Porque a criança, isso eu escutava desde sempre, né? Que o fator nunca poderia ser dado como se fosse punição. Ó, se você aprontar, vai ter que tomar fator, hein? Gente, horrível, horrível. Tipo, a criança vem, machucou, tá, vamos fazer fator, pronto. Apesar de que se fizerem a profilaxia corretamente, é para não sangrar. Sim. Mas, se sangrar, não dizer, tá, vamos fazer fator. Qual é a criança que quer ter hemofilia? Pelo amor de mostrar leveza. Claro que aqui nas mães, a tua mãe deve, agora que tu é adulto, ela deve dizer, né, que lá dentro dói muito e tal. Mas, se a gente se trabalhar, eu tive muita sorte que eu fiz faculdade para trabalhar com surdos e falava muito em não superproteger, em não, sabe, vitimização, essa coisa toda. E acho que Deus já estava me preparando para algo mais. E que daí eu apliquei quando meu filho nasceu, sabe? Sim. E realmente eu procurei mostrar para ele uma vida normal que tinha que fazer fator. Que bom, que bom. Fico feliz de verdade por existirem mães, né, tão abertas a entender o que era hemofilia, o que é hemofilia, e ajudar os filhos também a ter uma vida comum, uma vida normal, uma vida que você não vai achar que a hemofilia vai te impedir de ser algo, né? E eu sempre entendi, Tânia, que eu tinha algumas principalmente porque a minha infância inteira foi sem profilaxia. Eu só fui fazer profilaxia depois de adolescente. Então, o meu entendimento era o seguinte: eu não podia fazer muitas coisas, mas aquilo que eu podia, eu me dedicava a fazer o melhor que eu podia para aproveitar aquilo, né? Então, eu, por exemplo, não desenvolvi habilidades, por exemplo, que envolvem força na época, seja jogar bola, correr, andar de bicicleta, tudo isso não era a minha praia. Mas, por exemplo, desde criança eu já imaginava como que era o rádio. Aí eu montei uma estação de rádio de brincadeira dentro de casa. Então, enquanto eu não podia andar de bicicleta, não podia jogar futebol, mas dentro de casa eu imaginava que eu estava fazendo um programa de rádio e desenvolvimento a minha imaginação. E quem diria que depois de adulto isso ia virar a minha profissão. Pensa, exatamente. Então, assim, a tua mãe foi uma boa mãe, hein? Sim. Poxa, pelo resultado, e a gente espera, as mães de hoje também, elas têm maior educação, tem que estimular que busquem, sim, informação. Quem precisa de terapia, que faça. Eu fiz terapia, foi maravilhoso, porque tu aprende a não ter culpas, porque mãe é um poço de culpas, né? A gente fica se culpando de tudo, mas assim, a gente se trabalhar e entender que a gente não é culpada de nada, ninguém é culpado, sabe? E que a gente tem que buscar o melhor. E também, assim, as mães que contribuem muito, as associações estaduais filiadas, que ajudam demais nos seus estados, né? Isso é maravilhoso. Os hemocentros, os profissionais de saúde, ao Ministério, pessoas como tu, Tiago. É isso que a gente precisa, só disso, sabe? E para tornar a vida de cada pessoa melhor, é possível. E na hemofilia nós temos o privilégio da prevenção de sangramentos. Simples assim. Muito obrigado de verdade por suas palavras. Fico feliz em poder contribuir, em poder ajudar, de verdade. Espero que eu possa, através desse podcast também, esclarecer para muitas pessoas, né, esse entendimento e trazer informação necessária que...
quanto mais informações a gente tiver, quanto mais luz a gente colocar no assunto, melhor vai ser, melhor debatido vai ser, menos preconceitos a gente vai ter referente a essas situações, que diminuiu bastante, graças a Deus, as pessoas compreendem, mas a gente precisa cada vez mais falar sobre esses assuntos. Por exemplo, eu vejo lá nos grupos que eu participo que uma das dúvidas que o pessoal sempre tem é questão de medicação. Que medicamento que o hemofílico pode tomar, né? E isso tudo, a gente precisa ter um canal que a gente informe as pessoas, que elas não fiquem atrás de fake news, né? E acreditar em superstições ou que os outros estão falando, mas sim ter fontes confiáveis. Olha, o médico receitou AS para o meu filho. Ele é hemofílico. A AS não pode tomar, não é recomendado, né? Então, Isto! essas questões eu acho que precisa ter cada vez mais luz no assunto para que as famílias dos hemofílicos e os próprios hemofílicos tenham fontes confiáveis para poder tirar suas dúvidas, né? Tudo que a gente publica como federação é revisado pelos médicos, pela equipe técnica, é tudo muito real, muito verdadeiro. Nós temos, no final, agora em novembro próximo, a gente vai ter o 7º Juntos pela Hemofilia, onde vem especialistas falar, ministério, todo mundo. Gente, a informação está aí. E todos os nossos eventos, já estamos no 7º, né, Juntos pela Hemofilia, estão disponíveis nas redes sociais, no site e tudo mais. Então, é só um clique, gente. E tomar meia hora para ir assistindo um pouquinho por dia, buscar informação, gente, sim, é preciso fazer isso. E todos unidos, eu acho que... E te agradecer, Tiago, porque esse podcast foi muito bom, porque é vida real. A gente está aqui num bate-papo. É um bate-papo que eu sonharia em ter ouvido um podcast desses quando meu filho nasceu, sabe? Poxa, quanta informação real, sabe? Real que a gente está falando, tanto tu quanto eu, né? E dando a possibilidade de as pessoas poderem conhecer. Conhecimento liberta, gente. É verdade, é verdade. E Tânia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito conversar comigo aqui nesse podcast. Foi um episódio especial em todos os sentidos, né? Por ser o 300 episódios hoje, né? Chegamos a essa marca importante. Ser o primeiro episódio que a gente está fazendo à distância e o primeiro episódio que eu falo também sobre a minha condição de ser hemofílico também, de ter essa diferença que nos torna únicos também, né? E sim, conversar com uma pessoa tão importante para mim que em momentos difíceis, né, de insegurança, você literalmente até de madrugada me mandando mensagem para passar a segurança. Então, de verdade, te agradeço pela sua disponibilidade, te agradeço pelo seu sim que você dá todos os dias, e em nome de todos os hemofílicos e pessoas que têm algum problema nesse sentido de hemoderivados, né? Eu nunca soube falar o nome correto. Como que é? Ah, meu Deus do céu. Von Willebrand. Von Willebrand. Isso. Então, todos esses pacientes que, de uma certa forma, você contribui e ajuda para a melhoria da qualidade de vida. Eu agradeço e digo muito obrigado por seu sim, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Grande abraço. Tânia, a gente está chegando agora ao final do nosso podcast, tá? Eu quero desejar um grande abraço para você e para toda a sua equipe da FBH, e eu gostaria que você deixasse as suas últimas palavras aqui no nosso podcast. Pode mandar um abraço para quem você quiser, e, enfim, fica à vontade aí para as suas últimas palavras aqui no nosso programa. Bom, em primeiro lugar, te agradecer imensamente essa oportunidade, porque é uma oportunidade única de poder falar assim, a vida real, a vida como ela é, né? E dar esperança para as pessoas, né? Isso é importante. Eu quero mandar um abraço para tua mãe, pelo filho que ela educou, que com certeza ela não ficou se vitimizando, né? Ela
Porque todo mundo se vitimiza no começo. Isso é normal. Mas, assim, mandar um abraço para todas as mães, pacientes que contribuem, que procuram a federação, que vêm com questões, né? E isso é o que mais me realiza, porque é o que a gente precisa fazer. Sem educação, sem a pessoa se interessar, sem a pessoa questionar, que não tenham medo, né? Como tu disseste, pode ser madrugada, pode ser qualquer hora, tragam as dúvidas, as questões, agradecer todas as associações filiadas, o Ministério da Saúde, os hemocentros do nosso país, os tratadores, agradecer toda a comunidade, todo mundo que contribui, o nosso staff da federação, a diretoria da federação, que trabalha intensivamente com a gente, e cada um fazendo sua parte, né? Porque o Brasil é imenso, então nós temos pessoas da diretoria em cada canto do Brasil, e cada um faz a sua parte. E assim, que Deus nos ilumine, continue iluminando sempre. Agradecer primeiramente a Deus por nos iluminar e dar força. Amém. Obrigada, Você Thiago. falou aqui muitas vezes os canais oficiais da FBH, e quais são esses canais, quais são as redes sociais, como que o pessoal pode acessar? Nós temos o Instagram, depois se tu puderes colocar ali no final o Instagram, o Facebook, o site, nós temos grupos de WhatsApp, onde a gente participa, basicamente estes. Perfeito, vai estar aqui na descrição do vídeo também, é só descer ótimo aí e clicar que você já vai direto aí para as redes oficiais da FBH. Mais uma vez, Tânia, muito obrigado, e espero que a gente tenha outros papos como esse, e quando sair a consulta pública, é só me falar que a gente marca um bate-papo para a gente poder falar sobre isso também. Maravilhoso! Daí a gente coloca lá no grupo das mães, dos pacientes e tudo mais. Obrigada. Isso. Eu que agradeço, e agradeço você também aí que chegou ao final do nosso No Ar Podcast. Quero agradecer imensamente. Siga a FBH nas redes sociais, siga o No Ar Podcast também, e quero agradecer os parceiros aqui do nosso programa, o SAF Assistencial, a Soneca Colchões, também os nossos grandes parceiros da Free Online, são os grandes parceiros que confiam aqui no nosso trabalho, que fazem esse programa acontecer, e hoje também de uma forma especial. Na próxima quinta-feira a gente tem podcast ao vivo, melhor, às 8 horas da noite a gente vai estar recebendo o proprietário da clínica de imunização aqui da nossa região, em Nova Friburgo. A gente vai falar sobre a importância das vacinas, é o João, ele é proprietário dessa clínica de imunização, e a gente vai trocar uma ideia sobre a importância das vacinas, como surgiu essa clínica de imunização, essa clínica que ela tem todos os tipos de vacina, mas ela é focada também no público infantil e os idosos, né? Principalmente aquelas vacinas que também não são disponibilizadas pelo SUS. Como que faz para essas pessoas terem acesso a esse tipo de vacina? Então, são vários assuntos que a gente vai conversar nesse super episódio que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso No Ar Podcast. Tânia, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Beijão!